Olá, meus alunos de segundo anos. Vamos aqui dar uma continuidade ao conteúdo de física. Vamos à associação de espelhos planos, em que nós vamos usar dois espelhos planos para produzir múltiplas imagens. Aqui nós temos dois espelhos, o espelho E, que está na horizontal, e um espelho E' que está em uma certa diagonal, mas entre os dois espelhos existe um ângulo θ, bem aqui. Entre os dois espelhos também é colocado um ponto objeto, P. Com os dois espelhos fazendo entre eles o ângulo θ e o objeto ponto, é possível se criar mais de uma imagem pela combinação dos espelhos. Quando se temos essa situação, podemos usar esta expressão matemática aqui para se calcular o número de imagens criadas pelos espelhos. É uma expressão bem simples, que é o número de imagens, n, igual 360 dividido por θ, exatamente o ângulo entre os espelhos, menos 1. As situações que nós vamos abordar, a razão entre 360 e θ será um número inteiro, tá? Para não termos número de imagens quebrados, apenas trabalhar com inteiros. E preferencialmente o ponto objeto está bem na bissetriz do ângulo θ. Então, vamos a uma atividade bem simples, em que vamos considerar um objeto P colocado entre dois espelhos planos, E e E', como nós temos aqui em cima, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Muito bem. Como representa a figura 31, a figura ao lado? Bem, como vimos, o número de imagens vai ser 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos, que nessa situação é 90 graus. 360 dividido por 90 dá 4. Pronto. Como a fórmula que é dada é o 360 pelo ângulo menos 1, então vai ser 4 menos 1. Então, o n, número de imagens produzida pelos espelhos, é 3. Esse é o número. Ok. Aqui ao lado, podemos ver essas três imagens como elas são produzidas. O ponto P, a primeira imagem aqui, a segunda imagem aqui e uma terceira imagem bem de frente ao próprio ponto, ó, bem em frente ao próprio ponto P. Então, quando dois espelhos planos entre si formam um ângulo de 90 graus, a imagem, ou melhor, o número de imagens produzidas serão 4. Não, 3, né? Já que 4 é o próprio ponto objeto. Então são 3 imagens que são formadas. Para não ficarmos apenas nesse simples exemplo, vamos para um outro exemplo. Aqui, com 3 patinadores colocados entre si espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos no máximo 24 patinadores. Qual é o ângulo alfa entre os espelhos? Sabe-se que o ângulo alfa é tal que 360 dividido por alfa é o número inteiro. Bem, aqui há uma pequena diferença apenas no símbolo,
em que anteriormente usava-se o θ e aqui o alfa, mas é somente o símbolo. Ok, então o que diz essa solução? Diz o seguinte, que o que vai ser, quantos patinadores serão filmados? Entre os patinadores, objetos, os reais, seres humanos, e as imagens produzidas pelos dois espelhos. Serão 24 que serão filmados. Mas como se diz no enunciado, temos 3 patinadores, que são os objetos, são seres humanos. Então, nos espelhos serão formadas o quê? 21 imagens. Não, professor, não são 24? Não, 24 é o número total de patinadores que serão filmados, que a câmera vai atingir, vai observar. Mas desses 24 imagens filmadas, em verdade 3 são objetos, 3 são patinadores de verdade. Enquanto 21 são imagens que são produzidas nos espelhos. Ok? Então, para cada um dos 3 patinadores, 7 imagens serão feitas. Ou seja, eu tenho um patinador, 2, 3. Cada um formará o quê? 3 imagens. Aí 3, não, 1, 2, 3. Cada um formando 7 imagens, o total de imagens serão o quê? 21. Vamos aplicar nesse fato de serem 7 imagens para cada um patinador, essa expressão. Ok? Então, para um patinador, para um objeto, serão formadas quantas imagens? 7. Exatamente. Então, aonde tem o N, você substitui por 7. Como está aqui, ó. Né? Mas como nós queremos o alfa, eu pego primeiro esse menos 1 e passo para o outro lado. Esse menos 1 tornará-se positivo e somado ao 7 ficará 8. Então, 360 dividido por alfa é igual a 8. Mas como eu quero o alfa, eu apenas permuto a posição do alfa pelo 8. E fica como alfa é igual a 360 graus dividido por 8. Então, dividindo 360 por 8, o resultado é 45. Ou seja, o ângulo entre os dois espelhos é 45 graus. Com quantos patinadores? 3. Então, cada patinador formará 7 imagens, que no total serão 21. Mais os 3 patinadores, o diretor conseguirá 24 imagens. Muito bem. Boas atividades para vocês e tchau!